Dores de Jesus. Dores de Jesus. Origem e causa. O Evangelho de João, capítulo 19, 17 a 20, nos diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Portanto, todos que passavam tinham possibilidade de ler e entender o que estava escrito. Dor é uma experiência captada pelo sistema sensorial ou emocional. Nada que incomoda, variando de graus de intensidade. Ela incomoda, variando de graus de intensidade, causando desconforto, agonia, causadas às vezes por lesão, por doença ou distúrbio emocional. Entretanto, as dores sentidas por Jesus na cruz do Calvário, naquele momento, onde ele fora pendurado, observa-se de 2 lados, pelo menos. Dor causada pelos sofrimentos. Sofrimentos provocados pelos cravos nas mãos e nos pés de Jesus. Certamente, aqueles cravos colocados nas mãos de Jesus rasgava a mão de Jesus. Pelo peso, quando ele se apoiava no patíbulo, que era o lugar colocado para ele pisar, quando ele começava a sentir falta de ar, ele pisava e sentia o alívio, e depois, quando se deixava pendurar, ele voltava com todo o peso, e a sua mão, as suas mãos eram mais uma vez rasgadas pela força do seu próprio corpo. É preciso lembrar que aquele patíbulo era para prolongar a vida, porque a morte na cruz é por asfixia. 2, nós podemos encontrar outra dor provocada por inconveniências desconfortáveis que o levaram à cruz. Foram inconveniências muito desconfortáveis. Então, quais foram as dores de Jesus? Que tipo de natureza eram as dores de Jesus? Podemos admitir pelo menos 3 tipos de dores que divergem simplesmente das dores do corpo. Que tipo de dores foram as de Jesus? Primeiro, dor da vergonha. Diz o versículo 17, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico que é chamado Gólgota. Ali, diante de todos aqueles que viram os milagres, aqueles que acompanharam Jesus, aquelas multidões que passavam e viam que agora Jesus estava na cruz, e o pensamento era humano, dizia:
Como é que pode? Ele poderoso e agora está lá pendurado na cruz. Jesus, Filho de Deus, estava pleno daquele momento. Era administrado por ele. Mas o Jesus, ser humano, sentia aquilo que todos deveriam sentir, a vergonha da cruz. Em segundo lugar, a dor da traição. Anteriormente, quando prenderam Jesus, dando origem a toda aquela situação, fora uma dor dos que estavam diariamente com ele. Diuturnamente Jesus ensinava, curava, dava um alívio às famílias, muitos endemoniados, possessos, escravizados, e Jesus os libertava. E aquelas pessoas deveriam ser gratas, mas elas estavam ali e provavelmente antes daquela multidão que disseram crucificam, crucificam, e Jesus estava olhando para cada um deles. Aqueles que foram beneficiados. Dor da traição. E Jesus ainda sentia uma pontada ainda mais forte quando do Evangelho de Lucas registra quando Judas o beijou, traindo-o. Andava diariamente com ele. E Jesus disse: Judas, com beijo traz o Filho do Homem? Ele não trai a Deus. Ele trai aquele que estava com ele diariamente, e ele conhecia humanamente falando. E sabia que não tinha nada do que acusar. Traidor. E em terceiro lugar, a dor da indiferença. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo à cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Ora, queridos, é terrível quando as pessoas que te conhecem tão bem, tão claramente, conheciam Jesus e a sua transparência, a sua bondade, a sua meiguice, a sua disponibilidade em servir, em ajudar, e mudava a vida de tantas pessoas, e agora estavam indiferentes. É preciso lembrar que muitas vezes a indiferença é conivência. E eles estavam indiferentes. Todos que passavam podiam ler as acusações que eles faziam e sabiam que não era verdade, e fora escrito pelos seus concidadãos, aqueles que o viram crescer. As piores dores, então, são aquelas provocadas por pessoas que sabem que estão provocando essas dores. Essas dores são as piores. Foram as que Jesus sofreu e sofre até hoje pela indiferença daqueles que olham para a cruz e não sentem nenhum remorso. Senhor Deus, tenha misericórdia deste povo. Cura essas mentes, estes sentimentos, em nome de Jesus. Amém.